bem-vindos a mais um debate autárquico. Desta vez vamos olhar para o Concelho da Maia, no distrito do Porto. Vamos conhecer as propostas dos candidatos e ajudar os eleitores a decidir. A Câmara Municipal da Maia é considerada um bastião social-democrata. O PSD governa em coligação com o CDS há mais de 40 anos. Convidamos para este debate todos os partidos com representação na Assembleia Municipal. O atual Presidente de Câmara, que se recandidata pela coligação PSD-CDS, foi o único que não aceitou o nosso convite. Por isso tenho aqui toda a oposição comigo e passo a apresentar os meus convidados. José Manuel Ribeiro, a cabeça de lista pelo Partido Socialista. António Fonseca, o candidato da Iniciativa Liberal. Carlos Ramalhão, do Bloco de Esquerda. André Almeida, do Chega. Paula Neves, é a candidata do PAN. E Joana Machado, a cabeça de lista pela CDU. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite e o desafio para debatermos o futuro do Concelho da Maia. José Manuel Ribeiro, vou começar por si, porque esteve três mandatos consecutivos à frente da Câmara Municipal de Valongo. E agora candidata-se à Câmara Municipal da Maia, também pelo Partido Socialista. Pergunto-lhe porquê a Maia. Muito bem, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite, os meus parabéns pela iniciativa. O essencial do nosso sistema é o debate, é o diálogo. E, portanto, este projeto é de louvar, os meus parabéns, porque é muito corajoso. Cumprimento os meus colegas, envio também um abraço ao meu colega Silva Tiago e digo-lhe que não tenha medo, para a próxima apareça ao debate, que nós o que queremos é mesmo debater. Candidata-se ao terceiro e último mandato. Exatamente. Não, mas é para o tranquilizar, pode vir, porque nós somos todos gente de bem. Respondendo à pergunta, porquê a Maia? Como conhece, já nos conhecemos há muitos anos, eu sou uma pessoa muito livre, eu tenho profissão, sou quadro da AICEP há muitos anos, tenho uma paixão muito grande pela política. A comunidade onde eu cresci, eu nasci no Porto e cresci entre o Marão e o Porto, fixaram-se os meus pais em Valongo, como muita gente à volta do Porto. Portanto, aquela comunidade entendeu dar-me uma oportunidade de ser autarca, renovou com brutais maiorias, fui convidado. Entendi que era um convite que era irrecusável, tenho sido muito bem tratado desde janeiro e entendi que posso emprestar, eu sou um autarca testado. A leitura que eu fiz quando me convidaram é que a Maia precisa de uma liderança diferente. Grande parte dos problemas do Concelho da Maia tem a ver com a liderança. E diz que quer ser um presidente diferente. Porque eu sou muito diferente do meu colega. Eu não tenho nada a ver com o meu colega. É como dar água para o vinho. Mas quais são as diferenças? Completamente. Eu ando na rua. Eu não coloco no centro da governação. A leitura que eu faço, basta ir à Maia, percebe-se, naquela Câmara, o centro da governação é obras, urbanismo. Urbanismo, obras. Obras, urbanismo. Eu coloco no centro da governação as pessoas. Eu fomento o pluralismo. Eu gosto de andar na rua. As minhas prioridades não são as mesmas, as nossas. Eu tenho muito gosto em construir com todos. Fui testado, dou-me bem com toda a gente, da direita à esquerda, porque é o entendimento que nós temos daquilo que é o nosso papel. Muito bem, eu sou também... inquilino, não sou dono da coisa pública. E isso muda tudo. Porque isso significa que quando nós somos inquilinos, os nossos comportamentos são sempre de procurar escutar, envolver. Nós temos que respeitar as várias opiniões, a riqueza do pluralismo. Portanto, somos completamente diferentes. Muito bem. António Fonseca, a Iniciativa Liberal diz que quer acabar com o bipartidarismo político que existe na Câmara da Maia. Isso quer dizer o quê? Porque o PSD, em coligação com o CDS, está há mais de 40 anos a governar a autarquia. Isto quer dizer que também não estão contentes com a oposição da segunda maior força ao Partido Socialista? Antes de mais, obrigado pelo convite. Também cumprimentar os meus colegas do painel e que tenhamos uma campanha com elevação e democrática. Lamentar, de facto, a ausência do Sr. Presidente. Gostava de lhe colocar aqui algumas questões também, mas não havendo essa oportunidade, haverão outras e nós estamos cá para o debate democrático. Respondendo diretamente à sua pergunta, a Iniciativa Liberal propõe-se a quebrar, de facto, com o bipartidarismo da Maia, porque há 40 anos são estes dois partidos que governam a Maia. Ou seja, todos os defeitos que nós vamos aqui apontar... Um no poder e outro na oposição. Todos os defeitos que nós vamos aqui apontar, inclusive o PS, é consequência da governação deles. Estão lá há 30 anos. Ou há 40. Já perdemos a conta. Há 47 anos que é o PSD. O PS governou 3 anos. Só para terminar. E então, só para terminar. E então, quando eu digo quebrar o bipartidarismo,
é mesmo neste sentido. É para os maiados perceberem que nas eleições elegem 11 vereadores e o poder está concentrado apenas em 6. 6 do PSD, 5 do PS. Mesmo na oposição, são estes 2 partidos que decidem os destinos da Maia há uma série de anos. Muito bem. Carlos Rabalhão disse há pouco tempo, numa entrevista que li, que o Bloco de Esquerda, além de querer eleger um vereador, queria também impedir que determinadas forças chegassem ao poder da autarquia. Referia-se ao Chega? Em primeiro lugar, muito boa tarde, saudar-vos e saudar o projeto e desejar toda a sorte para ele, saudar todos os meus adversários aqui presentes, saudar o adversário ausente. Naturalmente que nós não somos hipócritas, portanto, eu sou candidato pelo Bloco de Esquerda e naturalmente que o Bloco de Esquerda defende valores que são incompatíveis com algum extremismo e, portanto, nós, sendo quem somos, queremos o diálogo. O diálogo é bem-vindo com todos, mas não com quem defender ideias racistas, xenófobas, homofóbicas, de alguma forma que façam distinção entre as pessoas, neste caso, as pessoas da Maia. André Almeida quer responder? Quero, não só a essas, e vou puxar um bocadinho atrás. Mas antes de puxar atrás, responda, porque eu depois tenho uma pergunta para lhe fazer, por favor. Ok. Eu não sei o que é que o candidato do Bloco de Esquerda entende por extremismo, mas, muito honestamente, o que nós temos assistido num passado mais recente é que o extremismo está mesmo do lado esquerdo, nomeadamente no Bloco de Esquerda. E, atendendo à evolução das votações, eu acho que o Bloco de Esquerda ter alguma moral para dizer que quer tirar o Chega ou tirar o espaço do Chega, quer dizer, quem tem sido varrido do mapa tem sido o Bloco de Esquerda. O objetivo do Chega para estas eleições é eleger um vereador ou é mais ambicioso do que isso? Não, o objetivo do Chega é mais ambicioso do que isso. Nós entramos nestas eleições para ganhar, não é para eleger um vereador. Teremos que ver qual é a vontade dos maiatos, mas nós entramos nas eleições para ganhar. Paula Neves, o objetivo do PAN para estas eleições é, naturalmente, aumentar a representatividade. É esse? O que é que seria uma vitória para o partido? Antes de mais, boa tarde. Cumprimento todos os presentes e quem nos vai ver. Um bom resultado para o PAN é aumentar em votos, como é óbvio, e aumentar a representatividade do PAN. Neste caso, significa, se tudo correr realmente muito bem, e tudo farei para que isso aconteça, eleger a minha colega Paula Costa para a Assembleia Municipal, a minha colega Rita Araújo para a Junta de Freguesia da Cidade da Maia, a Margarida Apolónia para a Junta de Freguesia do Castelo da Maia e eu como vereadora. Muito bem. Joana Machado tem 23 anos, é provavelmente a candidata ou uma das candidatas a Presidente de Câmara mais jovens nestas eleições autárquicas. Eu sei que há um candidato também no Bloco de Esquerda de 23 anos que se candidata à Câmara de Santo Tirso, mas é muito jovem. O que eu lhe pergunto é, a idade é uma vantagem ou pode ser uma desvantagem em relação aos outros candidatos? Bem, antes de mais, boa tarde, cumprimentar todos os meus colegas. Respondendo à sua pergunta, eu acho que aqui a idade é uma vantagem, no sentido de que é preciso rejuvenescer a Maia, é preciso rejuvenescer os seus órgãos autárquicos e também levar os jovens a estarem representados na Câmara Municipal da Maia, porque é preciso dar resposta aos jovens, a todos os jovens que vivem na Maia e a toda a gente que vive na Maia. Apesar de, obviamente, eu encabeçar esta lista, tenho todo um coletivo partidário atrás de mim, com provas dadas, e todos os eleitos da CDU realmente levam os anseios da população aonde estão eleitos, e o que precisamos neste momento na Maia é mais eleitos da CDU. Muito bem, vamos passar a um tema que é apontado por todos os candidatos como a prioridade das prioridades, a habitação. O preço das casas, quer para compra, quer para arrendamento na Maia, disparou.
e há menos disponibilidade também de casas. Vou querer ouvir as vossas propostas para resolver a crise na habitação. Começo por si, José Manuel Ribeiro. O problema da habitação deixou de afetar só as famílias mais desfavorecidas e passou também a afetar a classe média. Sei que tem propostas ligadas à habitação cooperativa. Muito bem. A habitação é um problema nacional. Existem respostas para as famílias mais carenciadas, as mais carenciadas das mais carenciadas, e aí é simples. Os municípios, todos eles, que têm as estratégias locais de habitação, como é o caso da Maia, devem executar o mais rapidamente possível, mas o problema da habitação não é só esse segmento. Hoje, infelizmente, amplos segmentos da população, designadamente da classe média, não têm dinheiro nem para arrendar, nem para comprar. O que vai acontecer, houve uma evolução positiva. Eu sou o Presidente da Delegação Portuguesa no Comitê das Regiões, tenho essa vantagem de conhecer a dinâmica europeia e muito do dinheiro que vem para os Estados vem de lá. Pela primeira vez há vontade de haver uma política de habitação, o que significa, e para as classes médias, digamos assim. E o que é que acontece? Aquilo que eu acho que nós devemos colocar em cima da mesa todas as soluções. O rendimento, digamos, o apoio à renda, tudo, mas podemos escolher, cada um de nós, e respeitando as opções, qual é a prioridade. Para mim, o cooperativismo, que tem uma tradição na Maia, e não só, Matosinhos, o cooperativismo, as soluções de cooperativas são muito vantajosas, porque ligam muitas pessoas ao poder local. Neste sentido, a Câmara pode ajudar na identificação de locais e até facultar o acesso à localização. A Câmara pode isentar na questão das taxas, tudo que conduza à redução do preço. Hoje, o preço do metro quadrado na Maia estará nos 3.000 euros. Isso nem sequer é para a classe média. Isso é para a classe muito rica. Isso é impossível comprar uma casa por esse valor. E isso seria baixar o preço das casas? Há uma luta há muito tempo, a Associação Nacional de Municípios, há muito tempo, o Governo vai ter que aceitar isto, que é de bom senso. Houve uma época em que houve um apoio ao cooperativismo, depois deixou de haver, cedeu-se à lógica privada. A Associação Nacional de Municípios tem proposto, e bem, estão todos os autarcas representados, de todos os partidos, que haja, por exemplo, hoje para as áreas de reabilitação urbana há um incentivo que é o IVA, mas é só para a reabilitação. E aquilo que é pedido é que, para a construção de habitação, por exemplo, cooperativa, haja uma redução do IVA para 6%. Outra questão, por exemplo, é a banca. A banca, aqui há muitos anos, no tempo dos nossos pais, quando se construíram as habitações cooperativas, havia, digamos, linhas favoráveis. Portanto, é preciso que a banca e o Estado Central têm mecanismos para isso, possa ajudar a que haja linhas especiais. Porquê? Porque eu acho, só para explicar muito rápido, tudo isto pode conduzir a uma redução do custo. E esta opção, para quem é da classe média, um casal de jovens, um casal mais jovem, primeira habitação, podem estar a investir na sua própria habitação. Que isso é muito importante. Muito bem. António Fonseca, a Iniciativa Liberal defende uma revisão estratégica do PDM e também a simplificação dos processos de licenciamento. Em que é que isso pode ajudar a resolver o problema da habitação? Como aqui foi referido pelo colega José Manuel Ribeiro, a habitação é um problema nacional e que não cabe só, ou seja, não depende só dos municípios. Mas vamos olhar para aquilo que os municípios podem fazer para no caso dos municípios, e no caso do município da Maia, há pouco tempo, há 6 meses, pouco mais, foi fechado o plano diretor municipal depois de uma consulta pública. O que nós defendemos é que esse plano diretor municipal tem que ser revisto. Não resolve os problemas aos maiatos e o problema da habitação, que é isso que está sob o controle da Câmara Municipal. Só para rapidamente expor aos maiatos, neste caso, não é? Foi aprovado um PDM em que do solo à cota máxima são permitidos só 5 andares. Ora, mas então o que é que a Iniciativa Liberal propõe? Propõe exatamente isso, ou seja, está aprovado mais casas, o preço desce. Não defendemos arranha-céus, mas achamos que o dobro do que está no PDM iria permitir aos construtores diluir os custos da habitação e permitir também baixar os preços da habitação para os moradores. Ou seja, e a facilidade no licenciamento? E permitir e agilizar os licenciamentos, criando também, ou seja, através da Câmara, incentivar a criação de novas urbanidades. Não a criação de empreendimentos e botão só no centro, mas temos áreas menos populacionais que a Câmara podia agilizar através de cooperativas, também como foi aqui dito, é muito bom, nós temos um programa público, é bom que as pessoas está aqui, podem consultar. As cooperativas na Maia. A Maia tem bons exemplos de cooperativa, vou referir 2, Cooper Maia e a cooperativa do Centro.
Se repararem, os prédios não têm 5 andares. A solução das habitações cooperativas também é uma solução defendida pelo Bloco de Esquerda. Carlos Ramalhão, mas além dessa proposta, tem outras também para o problema da habitação? Sim, nós consideramos que essa questão é obviamente essencial, acho que nisso estamos todos de acordo, e temos propostas a longo prazo, temos propostas a curto prazo e a médio prazo. Vamos falar das curto prazo, porque estamos a pensar na Maia para os próximos 4 anos. Exatamente. Portanto, a nossa ideia consiste na criação de casas de apoio a emergências, aproveitando o património existente. Dou o exemplo das infraestruturas existentes no Parque de Avioso, que não estão a ser usadas e que são municipais. Quando diz para uma resposta de emergência, resposta social? Eu explico. Uma resposta social que pode servir eventualmente também para situações de incêndio, de inundação, de desalojamento temporário. E a Segurança Social não tem no município já calculadas essas situações? Não tem de forma suficiente, isso é claro. Para nós, pensamos que há, inclusive, edifícios que não são municipais, mas que pertencem a entidades com quem a Câmara teria vantagem em negociar, porque conseguiria preços mais vantajosos, nomeadamente existe um edifício da antiga Junta Autónoma das Estradas que está abandonado, existe uma estação de comboios em Águas Santas que está abandonada. E podia servir para esses casos mais urgentes. Paula Neves, o PAN propõe criar uma residência universitária para aliviar a pressão, nomeadamente no mercado de arrendamento. Exato. O PAN propõe, para além da residência universitária, deixem-me explicar para quem não conhece bem a Maia ou não está tão consciente disso. A Maia tem a sorte de ter uma universidade muito prestigiada, que é o ISMAI. Isso é ótimo, porque todas as camadas jovens trazem sempre muito dinamismo à cidade, muito comércio, muito conhecimento, mas mais de 4.000 alunos fazem realmente muita pressão habitacional. Nós defendemos que a autarquia pode e deve promover a construção de uma residência universitária que possa facilitar esses estudantes terem onde morar a preços mais acessíveis e que também isso faça com que se diminua o desgaste, a pressão habitacional, o número de apartamentos ocupados pelos estudantes e que possam esses ficar disponíveis para os maiados. Acima de tudo, também pensamos que já é tão difícil as pessoas terem os seus filhos a estudar na universidade e que é quase um luxo hoje em dia ter os filhos a estudar fora. As pessoas as famílias, eu conheço isso realmente muito bem, as famílias acabam por procurar universidades para os seus filhos com muita dificuldade e muitas vezes até escolhem as universidades dependendo da localização para que os filhos possam ficar em casa. Também podia ser uma ajuda para essas famílias. Podia ser realmente uma grande ajuda para as famílias. Joana Machado, o CDU defende a criação de uma bolsa de casas e de terrenos municipais que sirvam depois para a habitação pública. Quer explicar como é que funcionaria esta bolsa? Sim. Primeiro de mais, adianta frisar que, devido à atual legislação dos solos, a falta de regionalização e a falta de meios humanos e financeiros não está nas mãos do poder local nem as possibilidades, nem os instrumentos de resolver a crise na habitação, nomeadamente aqui na Maia. Contudo, há realmente coisas que os municípios podem fazer e a CDU realmente propõe a criação de uma bolsa de terrenos e edifícios públicos que possam ser usados ou para loteamentos de cooperativismo, como aqui já foi colocado, mas também de autoconstrução, e colocados no mercado a preços moderados, acessíveis, exatamente de forma a que se possa moderar os preços da habitação na Maia, porque, nomeadamente, o que temos assistido é que nos últimos 3 anos de mandato o preço de arrendamento aumentou 50%. Isso torna-se incomportável para a maioria das famílias e isso vê-se muito bem até no perfil de candidatos que estão a concorrer para a habitação social, que se tem vindo a alterar profundamente.
Já não são só as famílias mais necessitadas, não é? Exatamente. Já alargou outro tipo de famílias. Muito bem, vamos falar também de mobilidade. 58% da população empregada na Maia. Mas se calhar o Chega foi ultrapassado nesta questão da habitação. Oh, André, peço desculpa. Falta conhecer as propostas da habitação do Chega, que tem alguns incentivos fiscais. Não só, mas também. Mas deixe-me ir um bocadinho atrás para cumprimentar os colegas de painel, porque eu entrei assim um bocadinho a quente com aquela questão ali do Bloco de Esquerda e não tive a oportunidade nem de cumprimentar os colegas de painel, nem as pessoas que nos veem em casa. Deixar aqui também duas notas. De facto, ao José Manuel Ribeiro, um presidente diferente de qualquer um será certamente, porque assumir que os maiados são a sua prioridade, 1, e 2 e 3, salvo erro, acho que é assim que está escrito, em janeiro, sem nunca mais aparecer quase às reuniões de Câmara, de facto, demonstra bem que vai ser diferente de alguma forma. Corrigir só aqui também uma imprecisão do José Manuel Ribeiro. O preço do metro quadrado na Maia não é exatamente 3 mil euros o metro quadrado, é ligeiramente abaixo, 2.300, por aí. E também aqui a questão do colega da Iniciativa Liberal por um motivo, que é o PDM foi revisto o ano passado e a lei só permite que seja revisto daqui a 5 anos. Posso responder? Pode. Extraordinariamente pode ser corrigido, inclusive os particulares podem pedir a revisão extraordinária. E o que eu estou aqui a sugerir é a Câmara assumir que decidiu mal e rever esse PDM. Isso que a Câmara assuma que decidiu mal, acho que até devíamos ter aqui o engenheiro Tiago. Mas é possível fazer... Mas o Chega seria favorável a uma revisão do PDM ou não? O Chega seria favorável até por uma questão. Este PDM inutilizou centenas, para não dizer milhares, de terrenos que estão... Ou seja, que permitiriam a construção em interioridade, ok? Isto é uma falha brutal. Nós temos muitos terrenos na Maia com frentes curtas, mas que depois no seu interior alargam e são muito grandes. Este PDM veio bloquear todos esses terrenos. Ora, se numa altura que nós temos uma pressão brutal, nós não conseguimos aproveitar todos os terrenos para construir, de facto estamos a falar de um PDM que foi aprovado completamente em contraciclo com as necessidades do país e no caso do Conselho, não é? E portanto não faz qualquer tipo de sentido. Ainda relativamente à habitação, e porque nós temos tudo isso no programa, nós achamos que deve haver aqui quase 3 níveis, vamos chamar assim. Nós temos a habitação social e que a Maia não está mal servida em comparação com outros concelhos, apesar de ainda ser escassa a habitação social, mas o que nós temos que criar aqui, de alguma forma, é quase, e eu gostei de ouvir José Manuel Ribeiro, que ele leu quase o meu programa de 2021 relativamente às cooperativas e aos incentivos. Foi engraçado ver. Mas, para dizer o quê? Nós temos que criar aqui um meio termo de um custo controlado em termos de construção, seja para um arrendamento. Não pode ser ao preço de mercado que está neste momento, porque o preço de mercado está exacerbado, efetivamente, e temos de ter noção disso, mas limitá-lo de alguma forma, pegarmos nos rendimentos das pessoas e pensarmos, ok, a taxa de esforço máxima deve ser 35%, 40%, vamos tomar aqui 2 salários mínimos, estabelecer que temos de ter esse teto máximo neste arrendamento da Câmara, de maneira a ajudarmos as pessoas. O que nós achamos é que tudo isto tem que ser bem avaliado. Neste momento nós temos um regulamento da habitação social que não serve a ninguém porque está mal redigido, tem muitas lacunas e que ao mesmo tempo, vou concluir, não resolve o problema das pessoas. Além disto, ainda temos habitação social construída, pronta a entregar e que estamos à espera da altura das eleições para a entregar. Eu sei o caso, por exemplo, de um prédio no Castelo que tem 60 fogos lá parados e conheço muita gente a precisar de habitação social. Portanto, eu acho que há uma série de coisas que podem ser feitas, mas a prioridade é começarmos a entregar o que está pronto, porque não faz sentido estarmos à espera dos anos de eleições. Obrigada, André. Eu prometo que não me volto a esquecer de si e obrigada por me ter chamado a atenção. Vamos falar então da mobilidade. Dizia que há muitas pessoas que residem na Maia, mas trabalham fora da Maia. Para muitos residentes a Maia ainda é e funciona como um dormitório. O município vai ter uma segunda linha de metro que vai ligar o Conselho ao aeroporto. José Manuel Ribeiro, pergunto-lhe, esta obra será suficiente ou são precisas mais medidas imediatas para ajudar até em termos de coesão territorial, porque a Maia tem algumas freguesias mais periféricas e rurais e as ligações ao centro urbano nem sempre são as mais fáceis. Sim, a nova linha é importante, mas é preciso esclarecer que neste momento o que vai sair dos estudos é 2 propostas, é para metro ou metrobus. E, portanto, uma tem 13 km de extensão e outra terá mais 1 km e tal, varia depois de 2 ou 3 estações. Isso é uma discussão que se fará a seguir, porque é uma obra que não é feita pelo município. É uma obra do governo e que ainda vai demorar. Nós temos que tratar dos problemas já.
E já há problemas na mobilidade na Maia. A Maia tem duas realidades distintas. Há uma Maia, digamos, urbana consolidada, que tem acesso ao metro. São duas freguesias, Não, é mais. 85%, 84% da Maia vive em área urbana, porque a área urbana também é Pedrosos, também é Águas Santas, também é Moreira, partes de Moreira e, naturalmente, a cidade da Maia. Mas há ali um problema. Fora dessa cidade mais condensada, digamos assim, mais consolidada, há problemas hoje, quer nas freguesias mais afastadas e com perfil mais rural, mas também na zona de Pedrosos e zonas de Águas Santas. O simples, mas estamos a falar não só na questão do acesso ao trabalho e às escolas, digamos assim, mas também na questão do acesso ao lazer. Uma simples viagem ao fim do dia, à noite, de uma pessoa nessas localizações para ir jantar ao centro da Maia, onde está a oferta, digamos, os equipamentos culturais, uma simples viagem em transporte público para ir jantar com amigos, ir a um espetáculo e regressar em transporte público não é possível. Então, quais são as propostas do Partido Socialista? É muito simples, já o disse, é possível através da UNIR, a UNIR é a Empresa Metropolitana de Transportes, no respectivo lote, é possível e vai ser feito, é o que vamos fazer logo. Vamos imediatamente abrir um processo de negociação para aumentar as frequências, melhorar os horários. Isso custa mais dinheiro, mas isso faz a diferença na vida das pessoas. Eu vou-lhe dar um exemplo. No desenho das linhas, os apiadeiros de São Frutuoso e Leandro, por exemplo, estão muito mal cozidos. Temos dois apiadeiros que dão acesso à linha de comboio. O comboio é uma via muito rápida, o comboio é um meio de transporte ótimo. E, portanto, hoje não está essa possibilidade, está mal explorada, tem que ser redesenhada e, portanto, não há que ter receio. O dinheiro público é para ser utilizado nas situações onde é necessário ser utilizado e, neste caso, com algum investimento adicional, nós podemos melhorar em termos de frequências, em termos de horários, no sentido das pessoas terem, por exemplo, na parte noturna, por exemplo, é um problema. É um reforço, mas que faz a diferença na vida das pessoas. Muito bem. Deixa-me ouvir António Fonseca, propostas da Iniciativa Liberal para melhorar a mobilidade dos municípios. Propostas. Eu vou lançar aqui um termo. Não se resolve a mobilidade sem se falar de intermodalidade. Ou seja, não é só com a proposta do PS, o aumento do número de autocarros, que se vai resolver o problema, porque aumentar o número não é sinónimo de qualidade do serviço. Por isso, nós também na Iniciativa Liberal não somos muito favoráveis a monopólios, não percebemos ainda muito bem este negócio da UNIR, e então sugerimos, ou seja, se a UNIR não conseguir servir os maiatos convenientemente, então deve ser aberto a possibilidade de outro prestador cobrir essas lacunas, já que a UNIR não o cobre, não é? O STCP, outro operador. Ao mesmo tempo, ao fim de 40 anos, na Maia ainda estamos a falar de passeios, é mobilidade. Estamos a falar de passeios na Maia ao fim de 40 anos, estamos a requalificar passeios que foram feitos há 10 ou há 15, mal feitos, foi mal decidido, podia ter decidido melhor, e estou a gastar o dinheiro dos contribuintes. Ou seja, e os acessos? A Maia, neste momento, se fosse um coração, estava a ter um infarto. Os acessos à Maia estão completamente bloqueados. Ok, houve obras do Estado que foram feitas que vieram melhorar a circulação para a Trofa, mas vieram prejudicar a circulação na Maia. A título de exemplo, o município tem que criar novas vias de acesso, tem que criar alternativas, tem que permitir liberdade aos seus cidadãos, só assim é que somos livres, senão ficamos presos no nosso município, para trabalhar e para ter lazer. Pronto, ou seja, e negociar, só para acrescentar, que é importante, temos que negociar a remoção dos pórticos da A41. Porquê? Porque, também, mas nós pedimos a A41 porque tem bastantes pórticos na zona da Maia e isto, para dizer aos maiatos para trabalharem na Maia têm que pagar para andar a circular dentro da sua própria cidade. Os próprios maiatos estrangulam as suas próprias cidades municipais, ou seja, andam a circular porque não podem passar nesses pórticos. Propostas do Bloco de Esquerda para melhorar a mobilidade, sei que também tem algumas queixas relativamente aos transportes públicos. A ligação entre as freguesias e o centro urbano. Concretamente, que propostas é que apresenta? Concordo com o que alguns dos meus adversários aqui referiram. Tem que haver um reforço das linhas, neste caso, mais de autocarro, entre as freguesias,
É muito difícil chegar de Folgosa a Moreira, de São Pedro Fins ao centro da Maia, e, portanto, nós defendemos naturalmente uma aposta no transporte público, portanto, achamos que a solução tem que passar por aí, com uma negociação com a UNIR ou com a STCP. Temos também o caso da CP no nosso Conselho, não é? Como o José Manuel Ribeiro referiu e bem a importância do comboio. E, portanto, nós consideramos que essa é uma questão essencial, porque nós somos uma candidatura, eu lembro isso muitas vezes, nós não somos uma candidatura à cidade da Maia, também somos, porque temos junta de freguesia, não é? Mas ao Conselho da Maia. Ao Conselho da Maia. E consideramos vital, e infelizmente essa lembrança tem que ser feita, porque há muitas freguesias, muitas zonas rurais do nosso Conselho, como disse o José Manuel Ribeiro e bem também, que estão a ser negligenciadas e que precisam de ter acesso ao centro da Maia, e o centro da Maia tem que ter acesso a essas freguesias. André Almeida concorda com esta Concordo visão? essencialmente que o diagnóstico foi feito. O José Manuel esqueceu só do Castelo da Maia, que também é uma das maiores, mas concordo. Agora, nós temos que ter noção de uma coisa. Estávamos aqui, por exemplo, a falar de passeios. Nós, em São Pedro Fins, por exemplo, há milhentas ruas que nem passeios têm, não é? Sim. Portanto, isto há mesmo um desfazamento enorme entre, lá está, a zona urbana e a zona mais rural. A revisão do PDM também pode ser uma coisa que vai ajudar a isto, porque se nós conseguirmos pensar um PDM onde permitamos mais construção nestas freguesias mais rurais, ok, nós vamos ter um crescimento habitacional lá e deixa de ser um peso tão grande o que se chama os transportes, não é? Porque toda a gente considera os transportes como um peso para as contas públicas do município. Honestamente, se nós aumentarmos a habitação lá, se nós aumentarmos o número de pessoas que lá vivem, esse peso se calhar fica mais diluído. E no caso dos transportes, nós somos da opinião que nós não podemos estar a olhar só para números, ok? Nós temos que servir as pessoas e as pessoas têm que estar bem servidas. Estão bem servidas com os transportes? Não estão de todo. A UNIR eu acho que foi um negócio terrível, ok? Na minha opinião. Já debati isto com pessoas de outros conselhos. Foi mau para todos os conselhos onde a UNIR entrou, vamos dizer assim. Nós defendemos que tem que haver uma empresa de transportes dedicada à Maia, que sirva os maiados e que os sirva bem. Ponto final. Paula Neves, o PAN quer mais estacionamento no centro para que as pessoas possam deixar o carro no centro e se possam deslocar de metro. É uma das propostas do PAN? Sim, também. O PAN promove, como o meu colega António disse, primeiro e antes que tudo a eliminação das portagens na A41, porque é um grande fator de congestionamento na cidade. Quer o facto de termos uma grande zona industrial faz haver muito trânsito de pesados e não só, das pessoas que vão para os seus locais de trabalho, mas que depois, quer os maiados, quer os trabalhadores ou esses pesados, acabam por todos circular na Nacional 13, na Nacional 14, dentro da cidade, porque querem fugir à A41 porque se pagam portagens. Nós, acima de tudo, queremos melhorar esse aspecto, melhorar as ciclovias, porque é um dos aspectos que também faz todo sentido. Nos países do norte da Europa, a bicicleta é um meio de transporte para o trabalho. Na Maia fez-se uma amostra de ciclovias muito pequena, que às vezes serve ao sábado e ao domingo para os pais passearem as crianças, mas nós queremos muito mais que isso. Queremos que as ciclovias possam ser um meio de transporte seguro. A partir daí, queremos também parques de estacionamento seguros para as bicicletas. Queremos mais parques de estacionamento gratuitos, sobretudo junto à saída do Parque Maia do metro, porque os maiados realmente deslocam-se até ao centro da Maia para apanhar o metro ou os autocarros para sair para outros locais de trabalho. E seria necessário esse parque de estacionamento, que neste momento é gratuito, mas é realmente insuficiente para a necessidade que a Maia precisa, aumentar o parque de estacionamento, colocar carregamento elétrico para carros elétricos e ter o estacionamento de bicicletas. Por outro lado, gostava de terminar porque acho realmente um aspecto muito importante. A Câmara da Maia, com todo este trânsito, tem ainda piorado mais a situação, que é, por causa de tanto trânsito, tanto congestionamento, há muita poluição.
A poluição ambiental, quer seja sonora, quer seja da qualidade do ar, prejudica sempre os maiatos. Muito bem. E a Câmara não tem feito nada por melhorar essa situação e tem feito ainda por cima corte radical de árvores, podas abusivas e não tem sequer o regulamento interno sobre o arvoredo urbano, que já devia estar implementado desde 2022, como o ICNF preconizou, e a Maia tem estado sempre a atrasá-lo. Joana Machado, o PCP tem algumas propostas, a CDU neste caso, tem algumas propostas que já falámos aqui, e uma delas passa precisamente pelo fim das scouts. Também é uma intenção, e insistem bastante nisto, para a CDU. Exatamente. Na A4 e na A41. Exatamente. Para a CDU defende o fim das portagens nas ex-escutos. Não é? A Maia aqui foi prejudicada em relação a outros municípios, outras regiões. Não é só uma decisão municipal, não é? Exatamente, mas nós, e ao contrário de outras forças políticas, o que defendemos a nível local, defendemos a nível central. Isso não mas se verifica contra a questão da abolição das portagens, ao João? Não se verifica noutras forças políticas. Não sei se quer reagir, se quer... Não, eu continuo na minha intervenção. Okay. Continuando, em relação à mobilidade, é realmente preciso que a Câmara intervenha no sentido de assegurar as ligações de metro que já estão propostas, nomeadamente a ligação entre o Fórum Maia e o Hospital de São João e as concretizações da linha C até à Trofa e a ligação circular que faz a ligação com a linha do aeroporto, rejeitando totalmente a falsa solução do Metrobus. Porque já vimos o que foi a salgalhada do Metrobus no Porto. E isto não é uma solução que... Temem que aconteça mesmo na Maia? Exatamente. Isto não é uma solução que vá servir às populações. Qual é que seria então a solução? A segunda linha de metro? É manter-se em metro. Em relação à questão dos autocarros, realmente há aqui um desfazamento muito grande e há uma dificuldade muito grande na ligação entre as freguesias periféricas entre si e ao centro do concelho. Aqui é preciso realmente aumentar o número de frequências, o número de ligações, com horários adaptados às necessidades das populações, e é preciso colocar a STCP como operador interno no Concelho da Maia, que há uma diferença muito grande a nível de qualidade, de conforto de viagem entre aquilo que é a operação da STCP e a operação dos operadores privados. E precisamos da STCP. Há consenso entre o Bloco de Esquerda e a CDU. Sim, exatamente. E em relação aqui também a um tema que foi colocado, a questão realmente dos passeios, realmente é preciso um plano de manutenção e de criação de novos passeios, mas que sejam feitos também de forma acessível, porque é uma coisa que vemos muitas vezes é passeios totalmente desfasados do nível da estrada, o que faz com que pessoas idosas, pessoas com dificuldades de mobilidade, não tenham maneira de atravessar a estrada, e isto tem que ser pensado e realizado. Muito bem. Só dizer uma coisa sobre a A41. Muito rapidamente, e depois vou assim também, muito rapidamente. Esta questão da A41 é crucial. Porquê? E tem a ver com um projeto que o ainda Presidente da Câmara defende, não se percebe muito bem os custos, da questão da tunelização. Sim. Eu acho estranho, eu sou autarca, e portanto acho muito estranho que depois de tantos anos, e toda a gente aqui falou, eu concordo, depois de tantos anos, o município da Maia, que é um dos maiores exportadores do país, é o quinto e o maior da área metropolitana, tem ali entre o quilómetro 4 e o 8, tem 3 portagens. Castigam brutalmente quer as pessoas que andam em carros, quer os caminhões. Porque depois os caminhões, eu já vi, eu fui ver, eu gosto de ir ao terreno, fui ver. Os caminhões depois fogem para não pagar, porque fogem mesmo, eu também conheço isso. E os meus colegas também. Claro. Há anos que o município da Maia está a ser castigado. Então, quem é que... a propósito desta proposta da tunelização, porque é preciso perceber se aquilo resolve ou não o problema. Mas vamos admitir que até resolve. Quem é que vai pagar aquilo? É os impostos dos maiatos, depois de tantos anos a ser castigados com as portagens. Aquilo tem que ser o Presidente de Câmara, está a ver? Quando nós colocamos como prioridade, tem que ser um Presidente de Câmara com peso, com coragem, com o apoio de todas as forças políticas, que diga assim ao Governo, com argumentos, porque são argumentos. Nós aqui temos o maior território exportador da área metropolitana, um dos maiores do país, 3% do PIB, entre 3%. Nós queremos que o Governo seja justo,
quem tem que pagar, no caso dessa obra ser, porque eu volto a dizer, nós não sabemos... O município tem que pressionar o município governo... tem que dizer assim, quem tem que pagar uma intervenção dessas, se ela for, porque a questão... Para terminar, ainda, está em vantagem de tempo. Eu sei, mas esta questão é crucial, sabe porquê? Porque se fala em 40 milhões, quando se fala em 40 pode ser... Eu estou crente que essa obra já não vai existir, porque já não vai ser o Presidente. Mas, desculpe, os vereadores do PS, porque nós não estávamos lá, qual foi a posição que eles tomaram? Eu sou candidato à Câmara, não sou vereador. Eu sou conhecido por ter pensamento próprio. Se me permite, mas é preciso ter noção dessa coisa. O PS até agora acompanhou no Executivo Municipal, inclusivamente agora, aqui há 2, 3 meses, o gasto brutal num projeto para a tunelização. André, se me permite, com todo respeito, tenho muito por si, que acredito que tenho. Eu sou o Presidente da Câmara de Valongo, em final de mandato sou candidato à Maia. Eu não me responsabilizo, respeito, porque é um dever de respeito que tenho, mas eu tenho as minhas próprias convicções. E eu, sobre esta matéria, andei uns meses a tentar perceber. E achei uma coisa notável. Como é que... Já vimos, não é possível. Então estamos a dizer que os vereadores que lá estiveram do PS não Obrigado. trabalharam bem. Pronto, não é isso. Eu respeito, mas eu tenho a minha própria entendimento. Compreendo, exatamente, óbvio. Carlos Ramalhão, muito rapidamente para mudarmos de tema. Eu gostaria, de acordo com a minha colega da CDU, completando a questão dos passeios, e eu sou da freguesia de Moreira da Maia, não sou da área urbanizada de Moreira da Maia, sou de uma área rural que não tem passeios, mas dando um exemplo do caos no centro da Maia, há uma rua, que eu já dei como exemplo noutras situações, que é a Rua Augusto Simões, que é uma autêntica gincana para pessoas, para idosos, para pessoas com deficiência, para pessoas, por exemplo, que transportem, portanto, que tenham carrinhos com crianças. A qualidade dos passeios e, em alguns casos, até fazer passeios porque não existem. Mas não é preciso sair da cidade da Maia para isso acontecer. A Rua do Cavaco, por exemplo, em Vermoim, coração da cidade da Maia, junto a continentes, a Mercadonas e tudo mais, tem passeios aos bochechos. Tem 2 metros aqui, 3 metros acolá, mais 3 metros à frente, quer dizer... De acordo. E a maior parte dos passeios, já para não falar dos postos de iluminação, que uma pessoa quer, com uma cadeira de rodas, com um carrinho de bebê passar e não existe forma. Exatamente. André, deixe-me passar para outro tema ou outros temas. Vamos falar também de transparência. Uma ronda de perguntas. José Manuel Ribeiro propõe uma prestação de contas anual para que os cidadãos acompanhem a atividade do Executivo. Isto funcionaria como? Peço-lhe, por favor, para ser resumido, porque está em vantagem de tempo. Eu tenho a vantagem. Eu presto contas há 11 anos. Permanentemente. Nós o que fizemos é muito simples, eu explico. Uma das primeiras mas vai decisões... fazer o mesmo que fez na autarquia de Valongo, é isso? Com vantagem. Faço melhor porque tenho experiência. Nós uma coisa que fizemos que é crucial e é importante é ter contabilidade de custos e analítica rapidamente. Com isso, geramos dados de todos os custos. E os municípios com isso ter podemos acesso colocar à informação? tudo. É importante que os cidadãos saibam quanto custa tudo o que se faz. Mas não é só as obras, porque isso está no base. É por administração direta, os eventos. Eu sei do que falo porque eu faço isso. Quer que custe muito, quer que custe pouco. E isso dá logo, fornece matéria-prima, fornece informação exata. As pessoas podem debater com base em informação rigorosa. É tão simples quanto isso. Mas não é só isso. É a cultura. Porque depois quem tem que fazer isto não é o Presidente da Câmara, nem os senhores vereadores. É a máquina do município que automaticamente adota uma nova forma de estar. Eu comecei por lhe dizer, tem a ver com a nossa forma de encarar a função. Ou somos o dono disto tudo, ou somos temporariamente autarcas. Muito bem. E, portanto, resolve-se assim. António Fonseca diz que, e vou citá-lo, que a Câmara deve funcionar como um serviço público e não ser um empecilho público. Quer explicar melhor esta ideia? Quero explicar exatamente porque é que uso essa palavra, porque a Câmara, seja a de Valongo, seja a de Matosinhos, seja a da Maia, infelizmente as câmaras são empecilhos públicos. Porque há muita burocracia e essa burocracia também contribui para a corrupção. E nesse sentido, o que nós propomos é agilizar os processos, reduzir a burocracia, porque essa burocracia vai permitir, ou melhor, vai nos permitir escrutinar melhor o processo e queremos colocar... Isso consegue-se de que forma? Consegue-se sendo transparente. Ou seja, eu ainda antes falei aqui de uma situação, temos vereadores no Executivo do PS que não comunicam com a população. Eu não tenho informações, não sei, eles podiam reclamar, dizer, olha, nós propusemos isto e a maioria não aceitou. Isso não acontece, é falta de transparência.
seja da parte do Executivo, seja da parte da oposição. Não sei como é que funciona em Valongo, mas se me souber dizer qual é... Pode ir já, net, está tudo na net. Qual é o... O último relatório de atividades é de 2017 e a ata de agosto da Câmara também não está lá. André Almeida, uma das prioridades para terminar, por favor. Saiba quanto custou, está lá nós sabemos o ranking em que a Câmara da Maia está a nível de transparência, independentemente de tudo. Qual é a de Valongo? Nem sei. Okay, já estivemos nos primeiros lugares. Obrigado. Sabe que esses mecanismos, essas ferramentas são privadas. E, portanto, poucas câmaras têm todos os custos disponíveis e, portanto, vai-se à net e vê-se. Vou ouvir também. André Almeida, uma das prioridades do Chega é avançar com uma auditoria financeira à Câmara. Diz que é logo das primeiras medidas a tomar. Sem dúvida. É assim tão urgente? É urgente. Antes de mais, deixe-me só dar aqui uma nota, por causa do que disse ali José Manuel Ribeiro. Efetivamente, o vosso Valongo, e permita-me a expressão, porque ainda é Presidente Valongo e reiterou aqui. Exatamente. O último relatório de atividades é de 2017, disponível no site da Câmara, visto esta semana. De facto, presta contas todos os anos. E desde 2012 temos 30 milhões de euros de prejuízos acumulados e só tivemos um resultado positivo no ano de 2018, 2019 e 2023. Isso é nas de facto, existe a transparência da prestação de contas, mas honestamente, eu espero que as pessoas tenham noção que não correu assim tão bem. Okay? Não, André, desculpa, que isso é importante esclarecer. Isso é nas contas consolidadas, os resultados são sempre positivos. Só que eu tenho, sabe que nós não temos reservas dos ROCs, porque nós temos todos os imóveis registados. Certo. Todos. E muitas câmaras não têm. E, portanto, no fim, quando se faz a consolidação de contas, certo, o imobilizado puxa para baixo. Há uma coisa que eu lhe vou dizer. A nossa taxa de execução é elevadíssima. O ano passado o município... Sim, e comparando então com o ano passado da Maia foi muito maior. Eu fui eleito com uma Câmara que tinha quase 60 milhões de euros e hoje tem 30. De passivo. Não vale a pena comparar com a Maia. A Maia é um concelho mais rico, agora, tem pouca capacidade de execução. Todos os anos, deixe-me dizer-lhe que isto é importante, que eu sei que gosta de números. Eu gosto. Pronto, eu também gosto. Mas principalmente, como está a dizer, estamos com uma Câmara rica, mas começamos a dar prejuízo todos os anos, vai nos tantos. Não é prejuízo. Todos os anos os números os resultados operacionais são positivos. Só que na consolidação de contas é preciso ser rigoroso. Certo, mas vamos falar sobre a Maia, porque André falava que era prioritário de facto avançar com uma auditoria financeira. Pergunto-lhe para quê, exatamente? Para nós percebermos tudo o que tem sido feito nos últimos anos, nomeadamente detalhes de muitos negócios que têm sido feitos, porque nós temos plena noção e temos alguns registros de pessoas que não se identificam, de que há utilização de dinheiro da Câmara para utilização pessoal de pessoas do Executivo e, portanto, é uma averiguação que tem que ser feita, sem prejuízo depois de nós termos também a questão da orientação política, ou seja, das prioridades que cada partido tem. E contra isso nada, eu tenho as minhas, o Fonseca tem as dele, o José Manuel Ribeiro traz dele, normal, ok, são orientações políticas. Agora, o que nós não podemos é gerir mal o dinheiro da Câmara, nem podemos, de forma alguma, fazer o que se fez o ano passado, por exemplo, na Câmara da Maia, que com um resultado positivo de 17 milhões de euros, ok? Um resultado positivo de 17 milhões de euros, com uma taxa de execução mínima, em termos de orçamento de despesas, estamos a falar na ordem dos 60%, não sei precisar exatamente o valor, 58, 61, mas na ordem dos 60%, não pensou em baixar os impostos às pessoas. E podem-me chamar populista por dizer que conseguia baixar o IRS, conseguia baixar o IMI. Eu fiz as contas. O IMI, se nós reduzirmos o IMI de 0,35 a 0,30, temos um prejuízo anual de 3 milhões de euros. Não gastávamos os 17. Se ainda baixássemos a totalidade da comparticipação do IRS da Câmara, gastávamos 12 milhões de euros. Na minha terra, 12 mais 3 são 15, ainda não gastamos os 17. Muito bem, deixe-me ouvir também o Bloco de Esquerda, porque também pede mais transparência na Câmara. Exatamente, isto parece-me evidente. Eu começaria por um pormenor, que é só um exemplo, que tem a ver, por exemplo, com a frota automóvel do Executivo Camarário, que eu gostaria de ver explicada, se tivéssemos a oportunidade de ouvir o atual Presidente, porque é das mais caras do país. É óbvio que concordo que a burocracia é um entrave à transparência e, portanto, sim, menos burocracia nos serviços camarários, simplificação desses processos e, já agora, quer dizer, nós temos na Maia, existe um portal mais transparência, já agora que esteja a funcionar. Atualizado de vez em quando. Sim. Pronto. Já agora que esse portal funcione. Joana,
Está de acordo com estas críticas de falta de transparência no município da Maia? Bem, eu acho que aqui a falta de transparência, ou transparência coloca-se por uma questão muito importante, que é a profunda ligação à vida dos maiados. Isso é uma característica dos eleitos da CDU. A profunda ligação à vida, entender os problemas e apresentar as soluções nos locais onde são eleitos. E é isso que os eleitos da CDU têm feito. Levam os problemas que as pessoas sentem todos os dias, apresentam as soluções para isso e depois prestam as contas disso mesmo. Eu acho que isso é o que caracteriza, é o que é preciso nos órgãos autárquicos e é o que caracterizará uma vereadora da CDU. Paula Neves, também ouvi-la relativamente, porque também não tem sido uma voz tão ativa nas críticas à falta de transparência, mas também tem pedido uma maior aproximação das decisões aos municípios e, claro, com mais transparência. O PAN tem-se caracterizado pela humildade de querer diálogo e de querer, numa forma holística, chegar a todas as causas. A causas com que temos muito carinho, às pessoas, aos animais e à natureza. Achamos que é uma pena, falando deste tema em relação à transparência, que o engenheiro Tiago não esteja aqui, porque seria essencial conversar com ele sobre algumas das questões. Mas não está. Não está. Não aceitou o convite. Não aceitou o convite. Achamos que, acima de tudo, a transparência se consegue havendo mais forças políticas representadas na Câmara, na autarquia. Acho que vamos ter a oportunidade disso nas próximas autárquicas, se eu for eleita como vereadora. Acho que fará toda a diferença para conseguirmos mais transparência, exigir isso da autarquia, seja do PS, PSD, Chega, Bloco, Iniciativa Liberal, quem for eleito como presidente, mas a transparência consegue-se com as forças políticas representadas e a defender causas diferentes. Muito bem. José Manuel Ribeiro diz que, se for eleito, tudo vai fazer para candidatar a Maia, a capital portuguesa da cultura. De que forma é que isso pode ser transformador para o município? Sabe que eu estando no Comitê das Regiões, o vice-presidente é o Ribal Esteves e um dos membros também é o Ricardo Rio de Braga. Eu acho que a Maia não pode querer só ser um município ligado à parte económica. Isso é fundamental, é importante, não só para quem vive, mas quem trabalha na Maia. Há muita gente, Matosinhos, de Valongo, do Porto, que trabalham na Maia, da Trofa e de outras localidades. O ser capital portuguesa da cultura, daquilo que eu conheço dos meus colegas de Braga e de Aveiro e de outros colegas, abre um processo transformador, importante, e daquilo que eu sinto muito que os maiatos me dizem, me têm dito desde janeiro. Porque vem transformar, quer o setor dos mais jovens, o associativismo, porque obriga todo o Conselho, não só a cidade, todo o Conselho a pensar como construir um projeto para ser capital da cultura portuguesa, depois preparar-se para tal, e isso, depois desse ano, fica para muitos anos o efeito, mais ou menos como, numa escala diferente, o que aconteceu com o Porto. Fica em termos de dinamismo, em termos de novas áreas da cultura, transformação. Eu vou-lhe dar um exemplo. O município tem cerca de 150 edifícios. Estão todos a precisar de manutenção. É lamentável, toda a gente me diz isso. Eu já falei com inúmeros. Eu valorizo muito o Castelo. A candidata a vice-presidente é do Castelo. É uma ex-dirigente da Câmara. Respeitadíssima, a engenheira Adelina Rodrigues. E diz-me que é impressionante o estado em que muitos edifícios públicos na Câmara dos 150 estão. Portanto, tudo isto traz um processo de transformação muito qualitativo em torno da cultura. É uma proposta. É uma proposta. E uma proposta do... A sua número 2, enquanto lá esteve, não resolveu. António Percebo. Enquanto lá esteve, não resolveu. Enquanto lá esteve, a sua número 2 não resolveu. Constatou depois quando saiu. Vai ser candidata agora. Sim, claro, vice-presidente. É preciso ter uma oportunidade de ser. Enquanto era funcionária, não podia sugerir. Não é funcionária. António Fonseca diz que quer acabar com as taxas e taxinhas no município. Tem várias propostas fiscais. Sim, mas eu resumia isso numa forma muito direta, que é... Pode resumir, que o que queremos é que sejam mais reduzidos, já estamos a chegar ao fim do nosso baixar o IRS, baixar o IMI, baixar o IRC, porque mais dinheiro no bolso dos maiatos e das empresas garantidamente trará mais dinamismo económico, terá atração das melhores empresas nacionais e internacionais e dessa forma também vai gerar melhores empregos. Fixando os nossos jovens, fixando os nossos profissionais ativos. Não queremos só fixar os idosos, queremos fixar a população no geral e não queremos que eles saiam para fora. E só desta forma, porque também é a possibilidade da Câmara, não tenho ilusões, reduzir a IMI, reduzir a derrama e reduzir o IRS,
Assim seremos atrativos para os nossos e para os de fora. Há uma coisa que não foi dito aqui e eu quero dizer, é que na Iniciativa Liberal o munícipe, qualquer decisão, o munícipe será sempre a prioridade. Não foi dito aqui, não sei se será prioridade para os outros colegas, mas para mim serão sempre, também, porque eu acho que não tem sido essa a tomar uma posição. Uma proposta do Bloco é psicólogos e médicos dentistas em todos os centros de saúde da Maia. Sim, nas é uma ideia execuível? Sim, claramente. Para já é uma necessidade. Eu acho que a ideia de que esses dois ramos da ciência, no caso a psicologia não é da medicina, a ideia desses dois ramos serem supérfluos, acho que já passou. Não é? Portanto, já todos sabemos que são... Mas não é isso que está em questão. A questão é se depois, na prática, essa é uma medida execuível. E é fácil dar-lhe já um exemplo. Que não é solução para tudo, mas eu ainda agora referi... Que exemplo é? A frota automóvel do Executivo Municipal, se for reduzida em custos, é uma ajuda. Portanto, é mais algum dinheiro que ajuda para contratar essas pessoas. Eu queria só dar aqui uma estatística que nos diz que, portanto, eu penso que é do Eurostat, que 15% da população portuguesa não tem dinheiro para ir ao dentista. A percentagem sobe para 30% se estivermos a falar de pessoas no limiar de pobreza. Portanto, eu acho que isto diz tudo sobre a necessidade desta medida. A necessidade não está em questão. A questão aqui é saber se... A execuibilidade. Exatamente. Dei-lhe uma proposta, como poderia dar outras, em situações em que a Câmara Municipal da Maia pode perfeitamente abdicar de determinadas coisas em detrimento de um melhor serviço à população. Muito bem. Joana, a CDU lembra que há várias escolas a precisarem de obras no concelho. Duas escolas, pelo menos secundárias. Sim, neste momento a Escola Básica e Secundária de Pedrosos e a Escola Básica e Secundária Dr. Vieira de Carvalho, apesar de que o contrato para a renovação e melhoria da Dr. Vieira de Carvalho já foi assinado, contudo é preciso que ele aconteça no prazo previsto, que são 365 dias. Isto porque, quando se vai falar com os estudantes desta escola, o que eles dizem é: chove nas salas, passo frio nas salas, nós não podemos querer os jovens do nosso país, que são o futuro do nosso país, sujeitos a estas condições. A escola deve ser um local com todas as condições para que se possa formar até os maiatos do futuro. Muito bem. Ouvir também o PAN, porque também tem propostas, nomeadamente em termos relativamente aos animais e também não só aos abrigos, mas também aos cuidadores. Quer explicar-nos as propostas que tem? Em relação aos animais, tenho a dizer que é o único partido que realmente se importa com a causa animal e que tem apresentado propostas sérias. Inclusivamente foi a minha colega Paula Costa que no mandato anterior conseguiu criar a Comissão de Bem-Estar Animal. Mas vamos falar para os próximos 4 anos. Certo, para os próximos 4 anos. Aquilo que nós queremos e que já propusemos à autarquia, que foi recusado, foi a implementação de protocolos com cuidadores. Portanto, queremos que haja abrigos para os animais de rua, para os gatinhos de rua, que possam estar protegidos. Queremos que o programa SED seja levado a sério, porque o programa SED, para quem não sabe, é captura, esterilização e devolução dos gatinhos à rua. Tem sido feito aos bochechos, literalmente, e tem ficado muito aquém das necessidades, porque a identificação das colónias é feita, mas quando há intervenção é passado tanto tempo que já está completamente alterada a realidade daquela colónia. Por outro lado, queremos que o CRO da Maia seja beneficiado de mais funcionários, de mais valências, que o Parque de Matilhas e o Canil da Maia, o CRO, seja aberto ao voluntariado, porque achamos que faz toda a diferença para envolver a comunidade no bem-estar animal e levar também a que esses próprios animais possam ser adotados. Portanto, há realmente muito a fazer na causa animal. André, o Chega propõe, aliás, para vários municípios, mas também para a Maia, a instalação de câmaras de videovigilância municipais
À semelhança do que acontece nos grandes centros urbanos, como em Lisboa e no Porto, acha que se justifica uma medida destas em municípios? Deixa-me só puxar atrás para desmistificar aqui uma coisa. É mentira o que a Paula diz de que só o PAN é que defende os animais. Sabe perfeitamente, porque não pode ignorar que a colega da Assembleia que fala da Comissão de Bem-Estar Animal tem a colega do Chega como companhia durante estes anos que existe esta comissão, e o programa do Chega defende... Do Chega ou é independente? Hã? Não, é do Chega, neste momento. E, portanto, sabe que o Chega defende, não só como, por exemplo, o piquete de urgência de 365 dias por ano, a questão da reformulação do CROACM, nomeadamente a construção de um hospital veterinário associado com um veterinário do município. Por caso os maiados não saibam, não existe um veterinário no município da Maia, ou se existe um que está de baixa há... Bem, são pormenores que não interessam, não existe. Em bom rigor é isto, não existe e a Maia manda fazer à trofa. Ponto. Esta é a realidade na Maia, infelizmente. Voltando à pergunta, porque ela é importantíssima. E justifica-se uma medida dessas? Completamente, porque a Maia, não sendo dos municípios mais inseguros, porque não o é, também não venho aqui dizer o que não é, a verdade é que quem viveu na Maia nos anos 90, nos anos 2000, conhecia uma Maia que hoje não existe. Existe muito mais perigos, existe assaltos, aumentou a criminalidade, consta inclusivamente do relatório do PSD de há 2 anos. Olha, eu até vos posso mostrar, que é para vocês não dizerem. Sou eu, sou uma pessoa. Eu tenho 47 anos, eu tenho 47 anos, sou nascido natural da Maia e eu não posso permitir... Não vou permitir retirado e agradecer que a Câmara visse e focasse nisto. Estamos a falar do relatório que é feito pela Câmara e que demonstra que a criminalidade aumentou de 2021 para 2022. E a população também aumentou? Nomeadamente de 25% para 28%. Portanto, a criminalidade ter aumentado é uma realidade. As câmaras de videovigilância... Mudou, incluindo o número de... As câmaras de videovigilância justificam-se plenamente à imagem do que são as grandes cidades, do Porto, de Lisboa, e muitas outras por este país fora, nomeadamente nos grandes aglomerados populacionais, que permita, de alguma forma, ser um fator de dissuasão, ok? Aliado a isto, o reforço da Polícia Municipal... Não, de zonas mais urbanizadas, não é só o centro da Maia, é o Castelo da Maia, como disse há bocado o José Manuel Ribeiro, é Águas Santas, é Pedrouços. Em todas essas zonas... Nas zonas onde há uma pressão maior, é também onde há um maior número de ocorrências. Além disto, o reforço da Polícia... A mim roubaram o carro à porta da minha casa. Moro numa travessa, em Nogueira da Maia, num sítio super tranquilo. Os assaltos há em todo lado. Agora, violência grave na Maia não existe. Assaltos de carros dizer que as nossas mulheres não podem sair à noite porque se sentem-se inseguras, André, desculpa, não é verdade. Não sei quais são os feedbacks que vocês têm e eu tenho diferentes. Pronto. Eu sou uma percepção diferente. Não, e mesmo um feedback diferente. Até o argumento da insegurança dos anos 90, desculpe, José Manuel Ribeiro, que esta parte eu sei do que estou a falar. O argumento de insegurança, porque a Maia nos anos 90 era mais segura, é falso. Tínhamos um bairro de Sobreiro que de facto era um ambiente mais degradado, mas nunca foi inseguro. Eu atravessava o bairro de Sobreiro de vinha da escola eu não me lembro de ter focado em nenhum bairro social. Nunca foquei o meu discurso em nenhum bairro social. E agora, como os imigrantes, também não podemos aceitar esse tipo de discurso, porque na Maia não temos esse problema. Agora, não podemos é deixar chegar o problema. Eu não quero é deixar de esclarecer que quem falou dos imigrantes e quem falou dos bairros sociais, quem teve esse tipo de preconceito foi o Fonseca. Não fiz porque eu não falei em nenhum desses pontos. Não, mas é importante esclarecer. António Fonseca, deixe por favor também ouvirmos aqui... Eu conheço, assim, como sabem, a divisão de polícia é de Maia, mas serve também dos indivíduos. Temos que aumentar os números, também conheço os dados da Polícia Municipal os números não permitem afirmar que há insegurança. Há alguma criminalidade. A tipificação dos crimes também alterou muito para reduzir a taxa de criminalidade. Para terminar, por favor. Permite-me dizer isto. O que se pode dizer é assim... os concelhos de Maia, Valongo, são concelhos seguros. Tem alguma pequena criminalidade. Exato. Não podemos criar essa ideia de que é inseguro sair à rua. Joana, quer acrescentar alguma coisa? Sim, só para aqui colocar. Dados do INE dizem que a taxa de criminalidade na Maia baixou nos últimos 10 anos, ainda mais do que baixou na área metropolitana do Porto. E só para colocar aqui uma questão ao André. Quem falou da falta de efetivos da PSP na Assembleia Municipal foi a CDU, não foi o Chega. Quem denunciou a falta de condições nas esquadras da PSP foi a CDU, não foi o Chega. Por isso está a cavalgar aqui este sentimento. Joana, quando mas foi não adianta de nada levar à Assembleia Municipal um reforço da PSP quando a Câmara não tem essas competências. Pelo amor de Deus, isso...
discutir o sexo dos anjos. Temos que reforçar a Polícia Municipal. Sem dúvida. Porque de facto a Maia não é uma cidade insegura, mas também não precisamos que a Maia chegue a ser insegura e temos que dar aos maiatos uma sensação real de segurança. Temos que ter zonas mais iluminadas. Mas atenção, eu comecei o meu discurso por dizer, não sendo a Maia um concelho inseguro, já foi mais seguro. Foi exatamente a frase que eu disse no início da minha intervenção. Mas não sendo um conselho seguro, daí a minha pergunta se justifica câmaras de videovigilância. Na minha opinião, a Maia precisa de mais vida. Precisa de mais vida. Mais vida, são mais pessoas na rua, menos sentimento de insegurança. É isso. Precisa de mais humanismo e mais vida. E chegamos ao tempo final do nosso debate. Tempo apenas... Eu gostaria só, muito rapidamente... Muito rapidamente, porque já chegamos mesmo ao fim do nosso tempo. Porque é verdade que, portanto, eu concordo com muitas propostas do PAN. Sou eu próprio um ativista pelo bem-estar animal há muitos anos. E, portanto, tive que intervir quando a colega falou, porque o Bloco de Esquerda tem propostas para o bem-estar animal. E eu queria colocar aqui uma questão ao candidato ausente, que é o que é que aconteceu em relação ao projeto para o Monte Penedo, onde ia ser criado um espaço para acolher as associações do Concelho dedicadas à proteção animal. Nós temos uma associação com sede na Maia, chamada Cão Viver, que tem o seu terreno em Vila do Conde, no Concelho de Vila do Conde. Está a pagar aluguer. Carlos Ramalhão, se é uma pergunta para o candidato ausente, vai ficar sem resposta por agora e terminamos por aqui o nosso debate. Vamos agora às considerações finais. Já sabem, cada um tem 30 segundos para deixar uma mensagem direta aos maiatos. José Manuel Ribeiro, comece por si, 30 segundos. No próximo dia 12 de outubro, o seu voto faz a diferença. 47 anos são demais. Está na hora de mudar, com o compromisso de que serei presidente de todos os maiatos, quer os que votem em mim, quer os que não votam em mim. Obrigado. António Fonseca, Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal, no dia 12 de outubro, apresenta-se como uma verdadeira alternativa ao Executivo. Temos propostas e temos um programa disponível para os nossos munícipes. Somos ambiciosos, somos rigorosos, primamos pela transparência e somos a única força política que neste debate pôs o município em primeiro lugar. E espero que os municípios também no dia 12 coloquem a Iniciativa Liberal no lugar onde merece. Muito bem. Carlos Ramalhão, 30 segundos. O Bloco de Esquerda quer, em primeiro lugar, agradecer a confiança que os maiatos e as maiatas têm depositado em nós ao longo dos últimos anos. Nas últimas eleições autárquicas fomos a terceira força mais votada e assim queremos continuar no mínimo. Somos uma candidatura humanista, inclusiva e construtiva. Queremos trabalhar para o bem-estar, para a qualidade de vida das pessoas, dos animais, do ambiente na Maia. André Almeida, mensagem do Chega. No próximo dia 12 de outubro, vocês são chamados a decidir o futuro da nossa terra. Temos aqui algumas opções, dentre as quais eu vou destacar 3. Temos a hipótese de manter o que temos, os desfiles de vaidades, a opacidade e ligações obscuras entre executivo e candidatos às juntas de freguesia, os gastos supérfluos em promoções individuais, o constante adiamento das promessas que demoram 10 anos a sair do papel e a má gestão do vosso dinheiro. Ou embarcar numa aventura valonguense rumo ao abismo, em que prometem o que não fizeram em Valongo, em que distribuíram e multiplicaram taxos políticos, em que acumularam milhões de euros de prejuízos anuais e que, a meio do mandato, decidiram dar prioridade a outros concelhos. Ou então optar por mudar. Por votar em quem traz consigo o bom senso, vou terminar, a transparência e a boa governança. Uma equipa jovem e qualificada que tem como prioridade a segurança, a educação, a saúde, a redução de impostos, o investimento nas pessoas. A meu ver, a decisão é simples e é prática. Na Maia, já chega. Paula Neves, 30 segundos. Vou respeitar os 30 segundos. Agradeço. O PAN é uma força política que promove o diálogo, a construção, o entendimento, holisticamente. Queremos que todos sejam defendidos e protegidos. E, antes de mais, gostava de agradecer a todos os presentes pelo debate democrático que conseguimos ter. Joana Machado, mensagem da CDU. A CDU tem provas dadas do trabalho que tem feito na Maia e é por isso que temos que ser eleitos no próximo dia 12 para dar resposta aos anseios e aspirações da população na Maia e é também por isso
que a CDU e o PCP vão dar luta ao pacote laboral que PSD e CDS querem fazer passar e que de certeza vão ter apoio de outras forças políticas como o IEL e Chega, algo que irá afetar muito a Maia e os Maiados, sendo a Maia um dos concelhos mais industrializados do país, e algo que nunca nenhuma política autárquica vai conseguir reverter. Por isso, dia 12, o voto é na CDU. Muito bem. Obrigada a todos. Temos mesmo que ficar por aqui. Obrigado. Obrigada pela vossa presença. Obrigada por terem aceitado este desafio da Conta Lá. O futuro do Concelho da Maia decide-se a 12 de outubro.